Aí eu falei, ai, Rob, ele, o que você acha? Eu falei, ai, Rob, ele é maravilhoso, mas ele é muito caro. As pessoas, ele falou, Michele, olha, eu tenho um projeto e tal, mas eu vou conseguir democratizar, eu vou conseguir trazer uma excelente tecnologia com um valor acessível para que todos... Eu falei, mas isso não é só de médico? Ele falou, não, isso é classe 2. O ultrassom microfocado, ele faz o lifting não cirúrgico, e isso já está comprovado cientificamente. Esse artigo, por exemplo, é uma das comprovações que nós temos. Estamos aqui na terceira temporada do FISMA Cash. E a edição é especial porque nós estamos direto aqui do Estética em São Paulo. E eu estou aqui com a próxima convidada, nossa primeira convidada do dia de hoje. Ela que é muito especial, eu tenho um carinho muito grande por ela. Acho que ela é conhecida como a rainha do Haifu. Com isso, já vão saber quem que é, né? Michele Melick. Ai, que linda! Obrigada, Van. Eu também tenho um carinho enorme por você. E com essa voz, o povo já sabe que você canta, não? Gente, uma cantora de mão cheia, tá? Mas, ó, uma honra estar aqui. Eu tenho uma história muito linda, né? Com essa família, que eu já me incluo aqui. Eu falo que eu só nasci no Viana, não sei por quê, né? Porque não me adotaram de papel. Mas a gente tem uma história muito linda. Eu tive uma oportunidade muito grande com a Fismatec. A gente mudou, né? A gente moldou o que a estética é hoje aqui no Brasil. E nós vamos falar, né, para as pessoas como que começou essa história. A gente vai trazer um papo bem gostoso aqui para falar da importância que a Fismatec tem na vida dos profissionais de estética no Brasil, né? Esse conceito que a Fismatec trouxe, inovou e realmente mudou, né, o cenário. Eu tenho 25 anos de carreira, mas eu acho que a grande virada de chave aconteceu entre 2008 e 2019. A gente já vai contar por quê. Isso aí, Mi, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Vai dividir um pouquinho, então, da trajetória dela. E como eu falei que ela é a rainha do Haifu, nada mais do que a gente falar de Eros Haifu. Meu filho. E toda a família, que hoje já cresceu, né? A família não para de crescer, Eros né? Pen, agora o lançamento Eros Full. Então, ela vai contar um pouquinho pra gente. A pergunta sobre o estudo científico, que eu escuto muito ela falando, e isso ficou martelando na minha cabeça. Antes da gente começar, eu já perguntei para ela aqui, que ela fala que teve um bichinho da ciência que picou ela. É verdade. E eu queria que ela contasse para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, como começou toda essa história, né? Enfim, no ano de 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar com ultrassom microfocado, né? Vou falar o nome, porque foi o primeiro do mundo, que é o Ultera. Ele foi validado pelo FDA no ano de 2009. Em 2011, chegou já no Brasil. E em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar por um período de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né, ao lado de um médico. Era uma tecnologia muito cara, com um custo de disparo muito caro, até hoje, né? Porém, uma tecnologia assim, que realmente entregava um resultado incrível, mas ele também ficava muito restrito à área médica. Então, eu só tive essa oportunidade porque eu trabalhei junto com o médico que tinha. Ele falou, Michele, eu sou cirurgião plástico e aí eu não sou dessa coisa da máquina, você que sempre foi da tecnologia, então você não quer vir atender? Então, eu amei. Eu atendi os pacientes dele, os meus, e então, assim... porém, o valor tão alto, então, acabava restringindo muito o público. A gente não conseguia atender muitas pessoas por conta do ticket. E aí, em 2018, o Robson, ele chegou e falou assim, você já trabalhou com microfocado, né? Eu falei, já. Aí eu falei, Rob, ele, o que você acha? Eu falei, Robson, ele é maravilhoso, mas é muito caro. Robson do céu, é um negócio que pra gente, assim, da estética é difícil, é um investimento que é meio que intangível, assim, para a maioria das pessoas. Ele falou, Michele, olha, eu tenho um projeto e tal, mas eu vou conseguir democratizar, eu vou conseguir trazer uma excelente tecnologia com um valor acessível para que todos... Eu falei, mas isso não é só de médico? Ele falou, não, isso é classe 2. Eu não sabia dessa questão, dessa burocracia de registro, de Anvisa. Eu sabia das classes, mas eu não sabia que o Ultera, por exemplo, era classe 2, né? E todos são, né? Todos os ultrassons microfocados. E aí ele falou assim, eu vou pedir, então, um protótipo, eu vou mandar para você. Eu falei, claro, né? Eu adoro tecnologia. Eu comecei a minha carreira desde o ano 2000 com altas tecnologias, né?
Quando eu inaugurei a minha primeira clínica, que era a Vanity, foi a primeira clínica tecnológica do Brasil, né? A gente importou todas as tecnologias que a gente não tinha aqui, então, da Espanha, da França, da Itália, né? Então, Então, desde o meu primeiro dia como profissional, eu sempre atuei com tecnologia, sempre acreditei, né? Mas o Brasil, eu falo que em 25 anos o Brasil deu um boom, porque a gente não tinha isso há 25 anos atrás. Então, a Fismatec realmente modernizou também e viabilizou. Muito bem, protótipo foi. E aí, primeira coisa que a gente faz, a gente chama as amigas, né? Porque assim, como eu preciso testar. Com certeza. Comecei a chamar as amigas e comecei a fazer os testes clínicos e todos os feedbacks incríveis. Michele, eu amei, minha pele tá assim, tá esticada, levantou. Nossa, minha bochecha estava caída. Enfim. Falei, Robson, o negócio é bom? Isso. Ele falou, então partiu fazer Anvisa. E aí, oficialmente, no dia... Eu não esqueço porque foi o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março de 2019, nós fizemos o lançamento oficial lá na sede da Fismatec. Foi um evento muito lindo. Nós convidamos inúmeros profissionais do Brasil todo. E eu levei minha amiga e paciente de décadas, Sula Miranda, e fiz uma apresentação no rosto dela. Foi incrível. E aí, Heros Raifo foi a primeira tecnologia que veio para a estética. Então, a Fismatec acreditou na nossa classe. E aí, o que acontece? Todo mundo começou meio que com, mas é impossível ela estar entregando um resultado desse e tal. E as pessoas, porque era muito impressionante. Sim. Bom, você sabe porque você também trabalha, né? E é muito impactante os resultados que ele entrega. Bom, aí todo mundo começou a acontecer. Falei, deve ser Photoshop. Eu comecei a fazer vídeo para mostrar que realmente... Falei, gente, tá aqui, ó, vídeo, não dá para fazer Photoshop, né? Porque os resultados eram muito surpreendentes. E aí, as pessoas... comprova cientificamente. Eu falei, como assim, né? Não sei nem por onde vou começar. E claro que a Patrícia Frois, todo mundo sabe quem é, que é uma cientista, uma grande referência. A gente tinha uma relação de amizade. Hoje a gente é amiga. Mas antes a gente era amiga, mas assim, por questão profissional, né? A gente acabou se conhecendo lá atrás e a gente tinha uma amizade. A Patrícia, ela pode fazer isso. A Patrícia é pesquisadora, ela tem, né, inúmeros, centenas e centenas de artigos. E a gente começou a conversar. Então, a gente desenhou um projeto. E aí, ela falou assim, então, mas eu não faço, eu não aplico. Você que tem que fazer. Eu? Como assim, né? Ela porque você que está fazendo tanto, você que está com essa experiência. Enfim, eu falei, então, vamos. E aí, claro, gente, eu não tinha a menor noção de como é que era produzir uma... Não, aliás, ninguém tem, né? Então, assim, a gente desenhou o projeto, aí ela apresenta isso para um comitê científico, né, de uma instituição, de uma universidade, né, que possa validar. Às vezes precisa haver algum ajuste ali, esse comitê vai, né, argumentar, enfim. E custa muito caro. Custa muito caro. Né? E aí eu falei, gente, quem vai pagar essa conta? E aí, claro, a Fismatec abraçou. Então, assim, não é um estudo com conflito de interesse, mas eu falo que, infelizmente, o Brasil é um país que não investe em ciência. E é lamentável, porque o Brasil é um berço de grandes talentos, né? E eu digo em ciência de modo geral, principalmente para a área de saúde, nós não temos. Infelizmente, assim, é lamentável um país tão rico, né? E o Robson falou, não, a gente vai abraçar. Não é um artigo, então, que tem, assim, conflito de interesse, porque não tem, até porque a gente seguiu a risca e a gente conduziu de forma, Vanessa, que tudo pode ser auditável. Então, realmente, começamos o trabalho. Bom, e o escopo do estudo ficou muito bom. Então, nós pegamos 30 pacientes, é um N muito interessante. Até porque esse N acaba facilitando a coleta, porque é só uma sessão, né? A gente sabe que todas as evidências científicas trazem aí e corroboram, né, uma eficiência de fisiologia por até 6 meses. Então, uma sessão, a gente já trata ali todas as camadas e a gente tem fisiologia por muitos meses garantido. Então, o N de 30 facilita por isso. O que dá um pouco de trabalho é o acompanhamento depois. Mas o que nós fizemos? Dessas 30 pacientes, 3, a gente só fez um lado do rosto. Entortou o rosto do paciente? Entortou, gente, mas depois a gente desentortou, tá bom? As demais 27 pacientes, elas foram fotodocumentadas e avaliadas por um software que chama Dolphin. Ele é muito utilizado na área da bucomaxilo, cirurgia bucomaxilo, né? Os profissionais que atuam com cirurgia ortognática, enfim. Por quê?
Esse paciente ele é fotodocumentado antes da cirurgia ortognática e depois, e esse software ele mostra com gráficos as alterações morfológicas. Então, na época, era o que a gente tinha, né? Então, nós utilizamos aí o Dolphin para avaliar essas outras pacientes e criamos ali uma estatística, né? Bem interessante, porque a gente trabalhou com pacientes com faixas etárias diferentes para a gente entender ali o que a gente podia alcançar em termos de resultado. Porém, essas outras 3 pacientes que receberam só um MFAS, 45 dias depois, elas foram para a mesa de cirurgia e eu acompanhei tudo porque o cirurgião plástico da minha equipe, ele que faz todo... eu acompanho ele me acompanha. Então, eu instrumento, né? Então, assim, a gente acompanhou tudo. Real. Foi muito engraçado, porque, assim, uma hitidectomia, né? Um lifting de face, a gente demora ali, em média, em bloco cirúrgico, 3 horas, 4, estourando, porque é uma cirurgia muito complexa. No caso da paciente, que, por sinal, era a esposa do Dr. André, tá? Eu falei, gente, olha aqui, que maravilhosa. Quem que é mais louca? Ela, ele ou eu? Porque a gente só fez um lado, né? Nós ficamos 14 horas. Por quê? Porque o lado que a gente fez, o Heros, não descolava, deu trabalho. E aí, como é uma cirurgia extremamente delicada, né? Então, na hora de descolar, tem que tomar muito cuidado com a parte vascular, as áreas de emergência, principalmente com o nervo, né? O facial. Então, demorou muito, muito. Só que aí nós tínhamos tecido do lado que não foi tratado como controle e tecido do lado que foi tratado. Então, assim, macroscopicamente, a olho nu, a gente já conseguia ver essa diferença. Então, eu falava, gente, não precisa nem... Porque a gente já via, a gente tem vídeo disso documentado. Sim. E aí, a gente encaminha, né? A gente coloca em potes com formol, a gente encaminha para a Unicamp, porque tem, o patologista Ciro Dantas, que é da equipe da doutora Patrícia Frois, ele vai emblocar e aí fazer as buscas. Bom, o nosso intuito deste estudo era comprovar que ele faz lifting de verdade, não cirúrgico. Olha, eu odeio quando eu leio assim, faça uma sessão de ultrassom microfocado que vai te ocasionar efeito. Gente, efeito é aquele negócio que sai com água e sabão, ok? O ultrassom microfocado, ele faz o lifting não cirúrgico e isso já está comprovado cientificamente. Esse artigo, por exemplo, é uma das comprovações que nós temos. Se ele for bem planejado, bem aplicado, ele vai entregar um lifting não cirúrgico. Muito bem. Só que o que aconteceu? Na investigação do Dr. Ciro, ele observou uma quantidade muito grande de macrófagos no tratado inflamatório 45 dias depois da aplicação. E aí ele sugeriu, falou, Michele, Patrícia, eu acho que a gente podia buscar mais marcadores, porque a gente conseguiu qualificar o colágeno, o colágeno de tipo 1. A gente praticamente, em 45 dias, a gente dobrou a quantidade de colágeno, né? O paciente saiu de 43, foi para 84% de colágeno em 45 dias, gente. Lembre-se que a fisiologia ela ainda continua acontecendo. A gente comprovou realmente o lifting, né? O software, ele mostrou essas alterações morfológicas e de uma forma assim, muito expressiva, com 45 e com 60 dias. Mas o patologista estava entendendo, vamos buscar mais. E é caro. Aí eu falei assim, vamos ligar para o Robson. Eu acho que tem mais coisa para a gente investigar. E aí eu acho que a cereja do bolo desse artigo foi esse achado. Porque lá atrás, né, em 2016, quando eu tive o primeiro treinamento, né, com o Tera, o que a moça me explicou? Microfocado é para face, que é profundidade de 4,5, 3 e 1,5. E para o corpo é 7,3 e esse é só para gordura. Então, a gente entendia que o macrofocado era só para gordura e o micro só pele. Só que o que nós descobrimos nesse artigo? Que não. O ultrassom microfocado, transtor de 4,5 mm, para a gente conseguir chegar no plano-alvo, por exemplo, para eu chegar em SMAS, eu vou passar pelo subcutâneo. E aí, diferentemente do que a gente pensava antes, né, do que a literatura e os próprios artigos traziam, mudando, né? A gente entendia que era só o transtor de 7 e de 13 que ia destruir gordura. Não. O transtor de 4,5 mostrou morte adipositária. E aí, por isso que eu falo que esse achado, Vanessa, foi a grande cereja desse artigo. Por quê? Porque a partir da publicação dele, nós tivemos uma publicação numa revista importantíssima da área de dermatologia e com impacto altíssimo. Tanto que no ano de 2019, terminou em 2020,
O Congresso EIDIC, assim, não é na minha opinião, né? A gente sabe que, em caráter científico, ele é o congresso de maior relevância mundial na área de dermatologia. E é um congresso exclusivo de dermatologia. Né? Por exemplo, se você é médico e não é dermatologista, você quer participar, você tem que ter a carta ali, convite de um dermato. Então, assim, é um congresso muito sério, né? Muito idôneo, e eles preconizam muito essa coisa da ciência. Bom, o não a gente já tinha, falei, vamos mandar, né? Falei, a gente não é médica, Patrícia, vamos mandar? Cara, e foram eles recebem mais de 2.000 trabalhos, né? Do mundo inteiro, né? Para fazer uma avaliação, filtrar e selecionar para ser apresentado lá. Bom, entre mais de 2.000 trabalhos, foram escolhidos 24 trabalhos mundiais, o único brasileiro feito por não médicos, e foi com o Heros, né? Nosso primeiro trabalho. E foi incrível, assim. Aí, assim, a gente ia palestrar lá, a gente ia levar isso para lá. No dia 17 de março de 2020, eu e a Patrícia, a gente ia arrumando coisa para ir para o aeroporto, que no ano de 2020 aconteceria em Denver. Aí ela me liga, ela falou assim, Mi, você olhou seu e-mail? Eu falei, não, o que aconteceu? A gente ganhou alguma coisa, né? Seria mais alguma coisa? Não, eles cancelaram o congresso, a nossa palestra seria dia 21, né? Seria 4 dias depois. Porque chegou Covid. Eu, como assim? Covid? Bom, eu sei que 10 dias depois a gente estava em lockdown em São Paulo. Então, assim, o congresso não aconteceu aquele ano fisicamente, né? Mas no final de 2020, a gente teve a oportunidade de apresentar de forma online para o mundo inteiro. Ou seja, a gente teve uma audiência muito maior, né? Porque, assim, não são todos... Não é o volume de pessoas que eles conseguem concentrar no congresso ali presencial é uma... Eu acho até que foi bom, né? Porque o estudo, né, o artigo, ele acabou tendo uma notoriedade mundial muito maior. E a partir disso, Vanessa, acabou aquele padrão que era utilizado antes de fazer a mesma marcação para todo mundo e usar todos os transdutores. Porque, dependendo da faixa etária do paciente, esvaziar, destruir gordura, não é uma boa estratégia. Ao invés de você promover um rejuvenescimento, você vai derreter mais o rosto. Então, esse artigo, ele moldou, né, o que nós vivemos nos últimos 5 anos, essa evolução que o Raifu teve, tanto que olha quantas versões nós temos do Heros hoje, né? Então, eu acho que... e aí, quando eu falo o bicho da ciência me picou, foi por causa disso, porque a ciência é libertadora, né? Então, hoje, a gente consegue performar muito melhor na entrega de resultado, porque a gente sabe que não é todo paciente que a gente vai fazer um full face com o 4,5. A gente tem que entender essa coisa dos espessamentos, né, da pele. Por exemplo, os pacientes que são atletas, que têm baixos percentuais de gordura, eles praticamente não têm subcutâneo. Então, para eu atingir SMAS, para fazer ancoragem, reposicionamento, transdutor de 3 chega, né? E aí, a partir disso, eu acabei fazendo outros trabalhos, publiquei outros artigos. Aí, aqui, com as tecnologias da Fismatec, a gente publicou com o Onyx também, que foi um marco, né? Que é uma tecnologia fantástica, que eu sou apaixonada. E tenho outros também de microfocado. Tem um que a gente acabou de fazer, eu e Patrícia agora, já fizemos a cirurgia, já mandamos também. Aí a gente começa a investigar aplicabilidade. Será que... Porque, assim, a gente começa a desenvolver raciocínio clínico e, assim, o raciocínio da fisiologia com a ideia que a gente tem de produzir ali uma nova aplicabilidade, eles se encontram. Mas a gente precisa entender, porque nem sempre que a gente vê é o que a gente vê. A gente tem que entender cientificamente se isso faz sentido ou não, se vai realmente impactar ou não. E aí, no final de 2023, veio um martelinho na minha cabeça e eu fiquei pensando, gente, porque a gente usa gel neutro à base de água, né? Para fazer ultrassom. Mas só que ela vai trazer de primeira mão, hein, gente? Posso falar? É a primeira vez mesmo. Primeira mão, primeira aqui vez. Trazendo uma novidade. Primeira empresa que vai saber. É geral, porque assim, eu fiz algumas postagens só no meu Instagram, mas isso ainda é manil. Nada oficial. Agora oficialmente vai ser aqui hoje. Aí eu fiquei pensando, mas ultrassom, a gente usa o gel à base de água e tal. Ultrassom faz sonoforese, mas será que ultrassom de cristal plano? Será que o Raifu? Eu fiquei pensando, mas ele tem um ponto focal, que tem uma temperatura maior, mas ele tem cavitação. Sim. Ele vai gerar aquela excitação, ele vai conseguir colapsar ali as membranas. Mas eu falei, eu não vou falar nada, porque, sei lá, eu não vou nem expor isso, porque eu vou falar, ela tá louca, né? Não.
Mas aí, o que eu fiz? Eu tenho um grande amigo, a gente é amigo desde 2001, gente, já tem mais de 2 décadas. Todo mundo deve conhecer, que é o Dr. Nelson Maurício, lá da Neofarma. E assim, a gente é muito doido, porque às vezes a gente tem ideia 11 horas da noite, 1 hora da manhã, a gente manda mensagem, pô, se tá acordado a gente já fala, senão a gente fala no dia seguinte. E eu chamo ele carinhosamente de meu velho do Pili. Aí eu mandei mensagem, velho do Pili, tudo bem? Preciso falar com você, tô com uma ideia. E aí a gente se falou, eu falei, ó, é a seguinte, como é que é pra gente pegar um gel à base de água, um hidrogel, pra gente colocar, e aí eu lembrei que lá atrás, quando eu trabalhava com mantos, com ecos, a gente tinha os géis com ativos, né, para fazer tratamento para gordura, para celulite, mas aí a gente está falando de ultrassom de cristal plano. Mas vamos lá. Ele falou, não, dá para fazer. Falei, então vamos fazer? Vamos. E aí a gente começou. Então eu falei, coloca aí, sei lá, um ácido hialurônico, coloca aí uma niacinamida. Aí dá pra pôr PDRN? Dá pra pôr. A gente vai se empolgando, né? E eu me empolguei sem dó, viu? Porque a gente encontrou 12 ativos. 12 ativos. Que legal. E aí eu falei, então vamos testar. Ele falou, mas com Hi-Fu? Eu falei, Eu falei, se a gente não testar, a gente não vai saber. E aí eu precisava entender, tá, mas como é que eu vou saber se esse negócio permeou ou não permeou? Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a fazer teste. Eu fazia um lado do rosto com esse hidrogel com ativos, do outro sem. A gente não tem aqui no Brasil aquelas ferramentas precisas para medir, principalmente a parte de hidratação. Mas eu tenho um laser de túlium que tem afinidade por cromóforo água. Então, o primeiro hidrogel, a gente concentrou bastante ali em silimarina e ácido hialurônico. Falei assim, ele vai aumentar a hidratação. Se a gente tiver uma absorção maior no tecido, né, do túlium, que tem ali o ativo e do outro lado menor, é um indicador. Eu não posso provar, mas assim, né, a gente teria que fazer os punts e tal, mas você tem que começar a fuçar, você entendeu? Assim. Você viu o que o tal do bicho da ciência fez comigo? Assim. Deixa a gente meio maluca, né? Então, eu comecei a fazer isso. Então, quando eu fazia o laser, do lado que eu tinha feito com hidrogel com ativo, gente, até a parte sonora, eu passava o lavian assim, fazia pss, do outro lado fazia pss. Então, a gente tinha um eritema maior do lado que eu tinha feito com ativo. Eu falei, ó, isso é um indicador. E aí, eu fiz com vários pacientes. Eu fiz teste com vários pacientes. Falei, tá permeando. Então, vamos enriquecer isso. Por que eu vou botar só ácido hialurônico? E aí veio glutationa, PDR, veio... E aí a gente construiu um pool. A gente tem tranexâmico. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ali a nível de camada basal, né? Então eu vou tratar... Eu preciso pensar num pool de ativos que vai tratar hipercromia, melasma, rosácea. Olha, os resultados de rosácea. E a gente começou a fazer o teste, mas eu ainda fiquei quieta. Eu falei, a hora que eu sair, se eu falar um negócio desse na internet, o povo vai falar, ela é louca. Só que aí você não sabe o que acontece. Julho de 2024, sai a primeira publicação na Coreia de sonoforese através de Hi-Fu. Eu falei, gente, eu não tô louca, existe, funciona. E o estudo ficou incrível. Eles tiveram 3 grupos, né? O grupo que recebeu só o ativo sem Hi-Fu, o grupo que recebeu o ativo e num quadrante de 2 por 2 centímetros quadrados, 10 pontinhos de Hi-Fu. E o grupo 3, que recebeu dentro desse mesmo quadrante de 2 por 2, 20 pontinhos de Hi-Fu. E aí a gente usa a caneta, né, para fazer. A gente usa aí a Herus Pen. Bom, muito bem. E aí eles usaram a difusão de Franz, que é uma metodologia, né, de pesquisa. E no gel, eles colocaram só glutationa e um ativo fluorescente. Por quê? Porque na difusão de Franz, através da luminescência que eles iam encontrar. Permeou ou não permeou. E aí eles fizeram uma contagem dessa luminescência com 2 horas, 6 horas, 12 e 24. Quando deu o pico de 24 horas, aumentou 98% o grupo que tinha recebido 20 pontinhos dentro daquele quadrante. Então funciona, né? E aí eu fiquei muito empolgada. Aí eu falei, agora eu tenho aqui um endosso, né? Agora, se alguém me chama de louca, tá aqui, ó, funciona. E aí a gente finalizou, né? Olha, eu trouxe aqui, gente. Não é chique demais? Primeira mão aqui. Então aqui a gente tem vitamina B12, a gente tem, todas as substâncias, PDRN, exossomos.
O Nelson, ele não economiza também. O Nelson é um gênio, né? Então, Legal, eu sugeria... Pharma. Então, assim, eu sugeri ali algumas coisas. Ele falou, mas e se a gente colocar? Vamos Sim, botar é um B12, gênio. porque você vai poder tratar melasma. Então, assim... E aí, olha como a ciência é libertadora. Então, quando a gente fala de microfocado, uma sessão por ano, 2, 3, agora você pode fazer mensalmente. Imagina Olha. você... porque aí você vai fazer... A gente trabalha com um transdutor de 1,5 para fazer a permeação e indução de colágeno, né? Ajuda a controlar a oleosidade, fechamento de poros. Você vai entregar ativos ali regenerativos, Que legal. né? Vai tratar todo tipo de hipercromia. Então, assim, nasceu, mas... Ou seja, Nasceu. novidades vindo por aí. Mi, estamos aqui já finalizando o bate-papo com ela. Já? Que foi maravilhoso. A gente tem assunto aqui incrível. por um dia, né, A Van? gente fica aqui um dia inteiro aqui falando, Né? né? E ela falou então um pouquinho, né, do pioneirismo. Então a Fismatec trouxe o ultrassom, né, para o público não médico poder aplicar. Até então só o médico Só que hoje podia os aplicar. médicos usam também. Todo mundo usa, porque, Todo mundo usa. como a gente falou, a família evoluiu, né? E ela contou um pouquinho da história dela com o Haifu, com o estudo. Então, a importância de se ter um estudo científico, né? O embasamento científico da tecnologia. E para a gente finalizar aqui, que eu queria jogar para ela, né? Porque muitos profissionais me têm muita dúvida de investir em tecnologia. Por quê? Toda hora a gente tem uma atualização, algo Claro. novo. O que eu costumo falar é que quantos anos o ultrassom microfocado já está na área da medicina estética. Então, eu acredito que... Vou jogar essa pergunta para ela. O que você acha? Bom, eu vou dizer, o primeiro foi em 2007, que foi o Tera, né? Mas ele foi validado mundialmente em 2009. Nós estamos em 2025, né, gata? Olha aí. Então, e aí uma coisa que eu achei bem interessante, porque assim, a gente começou, lá em 2018 veio o protótipo, em 2019 a gente lançou o Heros Hive, muito bem. Só que 1 ano e meio, 2 anos depois, veio o 4D, que é o transdutor multilinhas, que eu vou dizer, eu amo ele pro corpo, Corporal. eu acho excepcional. Michele, você gosta dele pro rosto? Eu sou sincerona. Eu acho grande, eu acho muito grande. Então, tem lugares que eu não consigo. Então, eu falo, faça o básico bem feito, que é perfeito. Então, eu vou no transdutor linear sempre. Eu sempre vou indicar o transdutor linear pro corpo, pra face. E pro corpo 4D, que eu acho que você otimiza tempo, você tem mais precisão, performa melhor. Só que sabe o que eu achei que foi muito legal? E as pessoas às vezes ficam na dúvida de investir porque, daqui 1 ano, 2 lançam outro. E aí a pessoa, vou perder dinheiro. Mas aí o que a Fismatec fez? Ela deu a condição do profissional que já tinha o primeiro Heros, o meu filho, aquele que a gente pariu, eu falo que eu pari com o Robson, né? Fazer um upgrade. Então, a Fismatec recebe a tecnologia, eles fazem um upgrade no software e aí inclui mais a possibilidade de 4 dentes. Você não precisa comprar uma tecnologia nova. E aí não parou por aí. Aí eu falava, mas e a caneta? Porque a caneta, gente... Porque assim, mesmo linear, o transdutor de 1,5, a gente consegue trabalhar super bem aqui a região periorbicular, sei lá, um contorno. Mas a caneta... ela encaixa por conta do formato. Então, de novo, então eu posso fazer o upgrade. Você não precisa... Então, eu achei inteligentíssima essa estratégia. Eu acho que isso democratizou bastante. Então, o cara que fez investimento lá em 2019 e que usa o Heros até hoje, ele teve a oportunidade de atualizar e continuar com a sua tecnologia. Agregar, né? Exatamente. Então, eu acho assim... E outra coisa que eu sempre falo e sempre falei. Você sabe que eu tenho centenas de alunos que têm Heros. Eu falo assim, é uma tecnologia que super se paga. Eu falo assim, com 1 ou 2 full faces por mês... você paga a parcela. E o resto é lucro. Né? E tem que ter estratégia, como ela falou. Então, hoje em dia, eu não aplico todos os transdutores, Exato. né? É personalizado, é operador dependente, né? A gente precisa de uma boa avaliação. Mi, muito obrigada. Amei, obrigada. Por Sempre estar uma honra estar aqui com a gente. E eu tô feliz de dar o start do Haifu Buster, onde eu dei o start de Haifu, né? Olha aí, nada por acaso, nada né? Nada por acaso. Não, acho que não podia ser outro lugar, né? Eu vou pedir para você deixar a sua rede social para quem está nos ouvindo. @Michele Melick. Sigam, eu vou compartilhar um pouquinho. Aliás, eu vou fazer um vídeo hoje aqui com a Haifu Pen, né, com o Heros Pen. Eu vou fazer uma aplicação. A gente vai fazer uma aplicaçãozinha aqui. E aí, para quem quiser acompanhar, chega lá no meu Instagram, @Michele Melick, que eu vou deixar um vídeo lá mostrando como essa maravilha aqui, junto com a Heros Pen, pode mudar a saúde da sua pele.
Muito Obrigada. obrigada. Tô Beijo. até suando, tô nervosa de estar aqui com ela. Eu também. Obrigada, Canta, Mi. canta. Ela não canta assim, ela é tímida, mas canta bem pra caramba. Obrigada, Mi. Beijo.